Olá, mulherada linda do meu coração. Olha, gente, estou me sentindo Enfim, amigas. Aqui é a Joy Araújo. Nesse canal nós falamos sobre relacionamentos amorosos e autoestima da mulher. Bom, gente, eu tenho recebido muitas mensagens carinhosas de vocês, preocupadas comigo e eu fiquei muito feliz, assim, e ao mesmo tempo, assim, eu fiquei pensando, né? Olha que interessante, o primeiro vídeo que eu conto sobre o meu término, eu tive uma sensação de que, ai, de vergonha, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso, amiga, quando você contou pra alguém que teu relacionamento acabou, sabe? Mas eu tive essa sensação, ai, que vergonha, sabe? Principalmente porque eu comecei a me posicionar como alguém que falava sobre relacionamentos amorosos. Então, durante muitas vezes, em muitas situações, desculpa se eu estiver falando muito baixo, já são quase 11 horas da noite, então bota o fone de ouvido se estiver muito baixinho, mas eu fiquei durante muito tempo pensando que eu era uma piada, que eu era uma farsa, que eu era uma comédia. E fiquei muitas vezes me questionando a Deus, caramba, Deus, eu acho que eu não me curei. Eu acho que eu não tenho capacidade para falar para outras mulheres. E assim, foi muito importante para mim o sonho que eu tive, que eu contei para vocês no último vídeo, porque esse sonho me mostrou que não é sobre estar pronto ou não. É sobre a gente passar pelas etapas que a gente precisa no foco muito maior, que aquela pessoa, ela faz parte do nosso caminho, mas ela não é o nosso destino. E é isso que eu quero falar para muitas mulheres, né? Se o seu relacionamento acabou, se você tá num relacionamento que você tá percebendo que tá meio capenga, que tá mais pra lá do que pra cá, saiba que tem pessoas que vão passar pela sua vida e vão ter pessoas que vão ficar, né? No caso de um relacionamento, eu acredito que você só quer uma, né? Eu também. Mas hoje eu consigo enxergar claramente que faz parte do processo. Mas eu não vim aqui para falar sobre isso. Eu vim aqui para falar sobre algumas coisas que aconteceram no meu processo pós-término e que talvez estejam acontecendo com você nesse momento. E como que eu lidei com isso, né? Essa é a minha intenção. Esse negócio aqui tá me incomodando. Mas eu não vou arrancar isso agora. Mas enfim, gente, vamos lá. Primeira coisa, nos primeiros dias são os piores dias. Porque é aquilo que eu contei pra vocês, né? A nossa mente, ela necessita de respostas. E não tem como você entender o que se passa na cabeça da outra pessoa, né? Porque a gente fica tentando, ai, será que foi no dia que eu falei tal coisa? Será que foi no dia que eu agi de tal forma? Será que, sei lá, passam inúmeras coisas na nossa cabeça e dentro de tudo isso, o primeiro conselho que eu posso te dar, minha amiga, é que tu não vai saber, porque, como diz a minha mãe, coração de estranho é terra que ninguém pisa. Então, o que passa dentro do coração da pessoa, o que que a pessoa sente, o que que ela pensa sobre você, sobre a relação, tu não vai saber. Então, não perca seu tempo e a sua energia pensando nisso. É difícil, eu sei, mas o que que eu fazia, né, quando eu tava nesse processo de tentar entender e de tentar buscar respostas, ou até mesmo de entrar num processo de ficar me culpando ali, sofrendo, sabe? É uma angústia, é uma tortura que a gente faz com a gente mesmo, porque você começa a sofrer e aí você quer chorar, e às vezes você tá no trabalho, e às vezes você tá fazendo alguma coisa, enfim. Eu comecei um diário, onde tudo aquilo que eu queria entender, falar e sentir, eu escrevia. Inclusive, eu cheguei a gravar sobre um vídeo aqui de quando eu comecei a escrever. E isso me fez muito bem, porque é como se você conseguisse enxergar os seus pensamentos e você organiza todos eles, e quando você organiza todos os seus pensamentos, você consegue perceber o que vale a pena e o que não, né? Porque quando a gente vai escrevendo, a gente tem tanta clareza e assim saem textos tão lindos
e tão inspiradoras que, assim, eu posso dizer para vocês que escrever foi a minha cura também, foi parte dessa cura, né, de como eu superei esse fim mais rápido. Segundo, que eu posso dizer assim que foi melhor até do que qualquer coisa, é você sentir o luto, sabe? Porque essa coisa de tentar forçar, que tá bem, hoje mesmo eu tava vendo um vídeo da Gabi Amarantos, e aí as pessoas são muito cruéis nos comentários, né? E a Gabi Amarantos estava lá falando, né? Ai, solteira, não sei o quê. E muitas vezes a gente, assim, gente, energia não mente. Eu não tô querendo dizer que a Gabi mentiu, mas assim, ai, não tem como não dizer. Eu já estou dizendo de maneira indireta. Mas assim, eu acho que a gente tem que ser sincero e leal àquilo que a gente está sentindo. Então, se eu tô triste, eu não vou forçar que eu estou feliz. Da mesma forma que eu também não vou ficar chorando pelos cantos para que o cara ou para que qualquer outra pessoa veja o meu sofrimento, né? Eu em nenhum momento fui me lamentar na internet. Eu precisei do meu tempo para ficar reclusa, para cuidar de mim, para cuidar da minha casa. Passei por esses momentos que você não tem vontade, assim, de fazer nada, não tem vontade de levantar da cama. Engraçado que dessa vez eu não chorei tanto, mas eu sofri, assim, foi mais uma angústia interna, sabe? Meu coração ficava assim naquela coisa assim de, nossa, cara, por que que eu deixei essa pessoa voltar pra minha vida? Perdi meu tempo, sabe? Porque a gente já tinha terminado a primeira vez e eu tava muito decidida a não voltar. Então, nesse movimento, assim, eu lembro que eu me permiti sentir, mas eu não me permiti sentir por muito tempo. Por que que eu não me permiti sentir por muito tempo? Porque eu acredito que nenhuma pessoa merece mais importância do que a gente. Eu senti a tristeza porque ela estava aqui, ela precisava de alguma forma, né, sair de dentro de mim. Então, o que eu precisei chorar, eu chorei. O que eu precisei desabafar, eu desabafei com Deus, né? E sempre me forçando a sair, sempre me forçando a fazer coisas. Às vezes eu pegava minha patinete e ia, sabe, passear, ver natureza, ver o verde, ia pra floresta. Isso foi me fazendo muito bem, eu sentia como se me tirasse o foco daquele pensamento repetitivo. Porque o que que acontece, amigas? Quando a gente fica com um pensamento muito repetitivo numa pessoa, você tá dando todo o seu poder para ela, como se você estivesse colocando ela num pedestal. Quando você continua trabalhando, você continua vivendo a sua vida, você continua, sabe, existindo para você, para as pessoas ao seu redor, é como se você tirasse a atenção e o foco daquela pessoa que não merece o seu holofote. E isso me fez muito bem, porque teoricamente, né, o tempo que eu tava ali, quanto mais você fica pensando na pessoa, mais você dá força para ela existir na sua vida. Então, a partir de um certo momento, eu parei de falar o nome dessa pessoa, eu parei de ver fotos, inclusive hoje eu abri assim nos meus arquivos, eu não apaguei, porque a princípio eu tinha a impressão de que eu tinha errado, de que se eu tivesse errado, a gente ia acabar voltando. Eu tinha ainda aquela incerteza, sabe? Apesar de ter uma parte de mim que não quisesse, eu tinha ainda aquela esperança de, pode ser que as coisas se resolvam, pode ser que a gente converse e tudo mais. Então eu arquivei as fotos, né? Mas eu não tinha apagado dentro do meu celular. Mas só que hoje eu tava olhando ali e falei, meu Deus, tem que apagar essas fotos. E assim, eu realmente tomei atitudes e eu sempre recomendo para as pessoas, cara, haja como se essa pessoa tivesse morrido. E não é que tu deseje que a pessoa morra, é porque quanto mais você matar ela na sua mente, menos a sua mente vai pensar nela. Porque a gente se acostuma com aquela pessoa, né? Quantas pessoas, gente, de verdade, vamos ser sinceros, às vezes você tinha uma colega de infância que faleceu
E não que você não lembre dela nunca, mas não é alguém que está presente no seu dia a dia, a menos que essa pessoa foi muito importante para você e que marcou muito a sua vida. É óbvio que eu nunca vou esquecer o meu ex, pode ser, nunca vou esquecer, assim como não esqueci o Julian, mas hoje pensar nele não traz o mesmo peso e a mesma importância, porque não é mais alguém importante na minha vida. E é muito louco isso que eu vou falar pra vocês, mas é verdade. Eu hoje não tenho mais nenhum sentimento por ele. Como assim? Como assim, Joyce? Será que é possível? Eu, se fosse alguém assim que eu conhecesse, eu ia dizer, ai, é mentira. Gente, o que eu comecei a fazer também, que eu aconselho a todos vocês? Eu comecei a reservar momentos de cura, eu e Deus. Eu moro sozinha, eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, mas se você mora sozinho, se você tem o seu quarto, amiga, vai pro teu quarto. E eu fazia assim, eu tenho um cantinho aqui na minha casa, que é como se fosse assim um altar meu mesmo, onde eu faço minhas orações, onde eu medito, e sempre que eu sento ali naquele altar, eu gosto de fazer uma oração. Na verdade, eu gosto de conversar com Deus, né? Oração é uma conversa com Deus, onde você abre o seu coração, onde você fala o que você tá sentindo. E desde que eu comecei a fazer isso, eu comecei a realmente perceber que muitas curas foram acontecendo na minha vida. E conforme eu fui conseguindo me entender, porque as curas elas aconteciam porque quando eu falava, muitas vezes a gente vai conversar, eu tava até falando sobre isso hoje. Às vezes você vai conversar com uma amiga, só que aquela amiga, talvez, ela vai de alguma forma tentar calar sua boca. Mas é tentar calar sua boca no bom sentido. No sentido de que quando você começa a falar da sua dor, dos seus sentimentos, das suas frustrações, aquela pessoa pega a mão dela e fala assim, ó, não fica assim, não fica triste, não fica. E aí aquilo vai, tipo assim, você volta com aquela dor pra dentro de você e você tenta se apegar àquilo que aquela pessoa falou. Gente, porque vira e mexe o nariz fica escorrendo, mas não é porcaria, viu? É porque aqui é muito frio, aí escorre, mas enfim. Eu sempre explico isso, porque às vezes escorre, eu nem vejo, tô lá com coriza. Ai, gente, uó. Mas enfim. Aí, quando você coloca o teu sentimento pra dentro, você não tem o espaço pra desabafar. Inclusive, aconteceu uma vez comigo, que eu comecei a desabafar e contar pra minha amiga. E tipo assim, eu poderia estar falando uma big merda, eu poderia estar falando ali, eu poderia estar sendo super dependente emocional, que eu sei hoje eu consigo enxergar que eu era muito dependente do Julian. Eu sei que eu tava num processo assim de muita carência, eu sei de tudo isso. Só que eu sempre fui a amiga que tinha conselhos e amor e acolhimento para todas as minhas amigas, assim, que eu conhecia, né? E naquele momento que eu tava ali, sendo vulnerável e falando dos meus sentimentos, essa amiga surtou comigo. Ela surtou comigo. E assim, aquilo mais me traumatizou do que me ajudou. E desde então, não desde então, mas assim, com o passar do tempo, com as decepções que eu já passei na minha vida, eu entendi que o meu melhor amigo é Deus. E quando eu abro meu coração para Ele, quando eu falo tudo, tudo, até as coisas que eu tenho vergonha de reconhecer para as pessoas ao meu redor, tem coisas que eu nunca tive coragem de contar para outras pessoas por vergonha, coisas minhas do meu antigo relacionamento, mas assim, não são coisas assim cabeludas, mas são coisas que às vezes você se sente meio, ai, se eu contar isso, a pessoa vai olhar e vai me achar uma trouxa, vai me achar uma bobona, sabe? Essas coisas assim. Então, é esse sentimento, sabe? E eu acredito que quando eu comecei a falar isso pra Deus, quando eu comecei a verbalizar pra Deus as coisas que eu não tinha coragem de falar nem pra minha melhor amiga, eu comecei a realmente perceber que aquilo foi me curando, foi me ajudando. E eu aprendi uma coisa que eu quero falar pra vocês. Quando a gente
quer dar força a algo, a gente guarda em segredo. Você já percebeu que um segredo de família, um segredo da tua vida, aquilo tem muita força em você? Ou há alguma coisa que você quer realizar na sua vida e você não conta pra ninguém, aquilo tem força. E quando você quer tirar a força daquilo, ou seja, quando você quer curar, quando você quer se libertar, você fala sobre isso. E conforme eu fui conseguindo falar com Deus, conforme eu consegui abrir os meus sentimentos para Deus, hoje eu consigo abrir os meus sentimentos aqui na internet. E quanto mais eu falo sobre isso, e você vai perceber em alguma área da tua vida, quanto mais você fala, parece que mais claro fica aquilo para você na sua vida. Então, assim, hoje eu tenho um olhar e um pensamento em relação a tudo que aconteceu muito diferente do que eu tinha lá atrás. Exatamente porque antes de começar a falar com vocês, eu comecei a falar com Deus, e conforme eu fui falando com Deus, eu fui sendo curada, eu fui sendo tratada, e tudo isso me ajudou a hoje estar aqui. Uma outra coisa também, né, que eu fiz e que vai te ajudar muito é você focar no seu trabalho, focar nos seus sonhos, focar nos seus projetos. E o principal, gente, eu acho que é olhar para as possibilidades. Eu sei que quando a gente termina um relacionamento, a gente fica sempre com aquela sensação assim de que eu não vou conseguir refazer a minha vida, porque a gente acha que só aquela pessoa que nos quis, só aquela pessoa que teve olhos para nós. E conforme eu fui, assim, realmente, assim, buscando em Deus, sabe, essa cura, eu realmente fui entendendo, assim, que não é sobre o outro, é sobre mim, é sobre a minha energia. Aquela energia que criou aquela relação, aquela Joyce que criou aquela relação pode criar uma outra relação, uma relação muito melhorada, porque a partir de agora eu tenho novos critérios. E isso eu fui fazendo ao longo do tempo. Eu fui percebendo que as minhas relações foram evoluindo exatamente por causa disso. Porque eu nunca ficava olhando para a relação, uma relação perdida, eu quero uma igual. Não, eu sempre falei, Deus, esse relacionamento, essa pessoa queria isso, agora que vem uma pessoa que queira isso. E eu percebi que eu sempre fui conseguindo subir esses degraus dentro dos meus relacionamentos, exatamente porque eu tenho esse olhar de tipo assim, ok, qual era o defeito desse cara aqui? Tá, então eu quero alguém. Aí eu falava os desejos opostos, por exemplo. Eu sempre sofri muito com homens que não queriam relacionamentos, aprofundar relacionamento, no sentido de só querer sexo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a observar que esse era um padrão. Então, o que em mim criou esse padrão? O que em mim criou? Talvez as minhas crenças, as minhas dores do passado e, enfim. Então, eu comecei a trabalhar esse padrão. E a partir do momento que eu comecei a curar, eu saí desse padrão. Então eu entrei num patamar onde aquela pessoa queria namorar, ela queria estar num compromisso, não queria casar. Então agora eu tenho mais uma informação para que eu possa co-criar o meu próximo relacionamento. E no meu próximo relacionamento eu vou de fato co-criar aquilo que eu realmente quero para minha vida, porque muitas vezes a gente precisa. Gente, parece meio louco o que eu vou dizer, mas às vezes a gente precisa viver relações como essas, né? Relações que teoricamente não eram tão boas assim. No meu caso, gente, de verdade mesmo, foi uma boa relação. Mas a gente precisa passar por situações em que identificamos aquilo que não queremos para viver aquilo que queremos. Porque se eu talvez não tivesse conhecido essa pessoa, talvez eu não enxergasse o quanto que para mim é importante um homem querer estar 100% ao meu lado, sabe? Não um homem que quer estar parcialmente, porque eu me lembro, gente, exatamente, eu me lembro muito bem que quando eu pedi um relacionamento para Deus, eu falei assim, Deus, eu não quero um homem que fique muito tempo grudado em mim. E veio uma pessoa exatamente com esse mesmo padrão. Não só um padrão como pessoa, até como eu. Tipo assim,
Se eu sou essa pessoa que sou completamente desapegada e que não tô nem aí, não é que eu não tô nem aí, mas eu sou muito desapegada com família, com amigo. Eu sou geminiana, gente. Eu sou essa pessoa assim, livre. Tipo assim, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô lá. E depois eu tô sozinha, então, tipo, eu não tenho essa coisa que muitas pessoas têm, não, tem que estar junto sempre, tem que ver sempre. Não, eu não tenho isso, eu não tenho. Pra vocês terem uma ideia, eu tava uns diazinhos sem falar com a minha mãe, bastante tempo até. Porque eu não tive isso na minha infância, então eu não aprendi. Só que da mesma forma que eu não aprendi, eu posso aprender a ter essa aproximação. Por quê? Porque eu quero um homem parceiro, eu quero um homem companheiro. Então vocês percebem que quando a gente vive uma determinada relação, a gente pode enxergar a problemática daquele relacionamento, curar na gente para que a gente possa avançar, subir um degrau, avançar um patamar. E o que mais que eu posso dizer para vocês que me ajudou muito? O que me ajudou foi cuidar da minha casa. Era muito bom, é muito bom, porque como eu tava assim, mais com a cabeça ansiosa e tudo mais, eu comecei a entender da importância da limpeza da minha casa, da organização da minha vida, porque quando você organiza a sua casa, o seu espaço físico, você também organiza o seu coração, os seus sentimentos, né? Então, eu comecei a realmente perceber que eu fiquei mais organizada, assim. E eu comecei a depositar toda aquela energia que eu tava jogando para essa pessoa, para os meus planos, para aquilo que é importante para mim, que é a organização do meu espaço físico, da limpeza, cuidados comigo mesma, sabe? E foco em mim, foco total em mim, foco total na minha vida espiritual, porque é sobre isso. Se você estiver bem, se você estiver bem espiritualmente, você tá bem mentalmente. E se você estiver bem mentalmente, a sua vida flui. E quando a vida flui, amiga, você eleva a tua vibração e você atrai uma pessoa especial para tua vida. Você não fica nesse ciclo de vem gente ruim e sai gente ruim. O que a gente tem que focar em estar bem, estarmos felizes. É óbvio que vai ter momentos de altos e baixos, mas não se deixar abater, não se deixar a maré te levar. Eu tô triste, então eu vou entrar em depressão. Eu tô sofrendo, eu vou entrar em depressão. Inclusive lá no meu curso, onde eu falo tudo sobre Ho'oponopono, eu ensino você a curar as feridas da infância, porque toda essa dor que você sente depois do término, muito estão conectadas com as 5 feridas emocionais: abandono, rejeição, humilhação, traição e eu sempre esqueço uma. Abandono, traição, rejeição, humilhação. Gente, qual que é o outro? Eu sempre esqueço uma. Não sei. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver só um segundinho. Eu não gosto de esquecer, gente. Cadê esse livro? Não estou achando, gente. Cadê, gente? Abandono, traição. Gente, não achei o livro. Abandono, rejeição, humilhação, traição. Injustiça. Vocês estão achando o quê? Que eu ia deixar assim, ó? Não. Injustiça, entendeu? Dependendo de quantas feridas você tiver, você sente muito mais intensamente o término. Então é isso, amigas. Para quem quiser tirar dúvidas sobre o curso, né, coloca aqui nos comentários que eu venho aqui para responder, para te explicar o que você vai aprender no curso, o que você vai curar, para que você possa se restabelecer e viver muito plena e muito feliz, para que você possa encontrar o amor da sua vida, porque eu já estou... mentira, não tô nada no processo. Não tô buscando nada, mas eu tô vivendo bastante, graças a Deus. Inclusive, gente, eu tenho um canal de vlogs, vou deixar aqui pra vocês. Vão lá assistir o meu canal de vlogs pra você ver um pouquinho do que tá acontecendo, assim, nos bastidores. Essa semana eu saí
com uma amiga, me fez muito bem, sabe? Fui badalar e eu tô registrando tudo lá pro canal de vlogs, tá bom? Um grande beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!